Bom dia, meus irmãos. Gostaria de começar a reunião com uma breve oração. Amado Pai, Tu sabes que nós não temos, Senhor, como edificar a nós mesmos e nem uns aos outros, Senhor. Não por nós mesmos. Não importa, Pai, o nosso esforço. Nenhuma obra, Senhor, de nossas mãos e nem das minhas, Senhor, pode ser útil à Tua casa ou aos Teus santos. Por isso, amado Pai, eu te peço nessa manhã que me dê graça, Senhor, pois a Tua palavra manejada sem o Seu Espírito, Senhor, não pode ser dessa maneira, Senhor. Por isso eu te peço por misericórdia, Senhor, nos conduza nessa manhã, para que possamos aprender de Ti e sermos verdadeiramente edificados, Senhor. Ser nosso professor nessa manhã. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2, no verso 1. Nas últimas semanas nós deixamos a sequência de estudos do livro de Atos um pouquinho de lado, graças ao Senhor por isso, né? Tivemos o batismo do irmão Eduardo, tivemos momentos abençoados uns com os outros na presença do Senhor, e isso é precioso. Então hoje nós vamos falar a respeito do dia de Pentecostes, né? Quero ler apenas o versículo 1, irmãos. Bom, irmãos, eu quero falar primeiramente das questões judaicas, né? Só para nós entendermos como funcionava esse evento, né? Esse dia tão importante. Então os judeus se reuniam e em Levíticos 23, depois os irmãos podem ler em casa, a partir do verso 15, ele explica todo o ritual, né? Então primeiro vinha a Páscoa, depois vinha o Pentecostes. E todo homem fisicamente capaz, ele tinha que se apresentar no templo, né? E com uma oferta de sacrifícios. Eu até anotei aqui porque é difícil memorizar, né? O que tinham que cumprir esses homens, né? Esses cabeças de família. Então eles tinham que levar 2 pães cozidos com fermento, feitos das primícias do trigo, né? A festa, irmãos, era uma celebração pelas colheitas. Então naquele tempo eles já haviam semeado os campos e tinha que se levar esse pão que a própria família fazia, né? Provavelmente a esposa, do melhor trigo da sua colheita. Por isso as primícias, né? Os principais, os primeiros. E eles levavam 7 cordeiros, parece uma lista de mercado, irmãos. 7 cordeiros com 1 ano de idade, 1 novilho, 2 carneiros, 1 bode e mais 2 cordeiros de 1 ano. Por que é interessante nós observarmos tudo isso? Porque havia toda uma preparação para aquele dia. Não era como amanhã, né? Por exemplo, um aniversário, né? Nós não fazemos um aniversário, vamos comemorar hoje o aniversário, né, do Rodrigo? Não. Normalmente, quando se faz o aniversário,
pelo menos 1 ou 2 dias antes, as pessoas já estão se preparando para aquilo. Na festa de Pentecostes, que era um momento muito importante para o povo judeu, havia toda uma preparação, toda uma consagração do povo para com Deus. Era uma festa também de gratidão. O judeu, ele entendia que o Senhor proveu todas as coisas. Então ele não entendia que, bom, se eu plantei, eu colhi porque eu sou bom. Ele entendia que ele plantou, ele fez tudo certo, fez o melhor que ele podia, mas quem permitiu que a colheita crescesse é o Senhor. Então fala também da provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Lembrando que o tema central é o Espírito Santo. Então toda a provisão do que nós precisamos para a nossa vida espiritual, com certeza vem do Senhor. Assim também como as coisas terrenas. O comer, o vestir, como nós vemos em Mateus, por exemplo. A respeito ainda da tradição, eles não podiam fazer nenhum trabalho de servidão, né? Nenhum trabalho pesado podia ser feito nesse período. E eles também não colhiam os cantos dos campos, eles deixavam lá uma beiradinha sem colher, para que aqueles que estavam vindo para a festa de Pentecostes de muito longe, os pobres, mesmo pobres ímpios, pudessem colher e comer, porque é um dia de celebração, não é um dia de ter pessoas com semblante caído, pessoas pedindo o que comer, passando necessidade. Então mostra também a generosidade do nosso Senhor, né? A festa ela terminava com a refeição, e eu achei muito interessante no estudo que eu vi, ele explica que os levitas e os pobres é que comiam dessa grande refeição, né? E ali estava encerrada a festa. Isso fala da preparação, irmãos, e nós vemos no livro de Atos, nós vimos nas mensagens anteriores do irmão Murilo, as que eu compartilhei também. Os irmãos estavam todos reunidos ali, orando e esperando a promessa que o Senhor já havia feito, né? Então a preparação é algo muito importante. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 11, irmãos. Antes de nós começarmos a ler, eu vou concluir esse raciocínio aqui. Então, irmãos, é importante que nós aprendamos do Senhor que é necessária uma preparação para todas as coisas. Se eu vou fazer uma festinha, como eu dei o exemplo, se eu vou abrir uma empresa, é necessária uma preparação prévia. Se eu vou visitar alguém, por que não quando nós vamos nos dirigir à reunião dos santos? Eu sempre costumo dizer que o nosso culto, a nossa reunião, a nossa adoração ao Senhor, ela é boa a depender do nosso coração, né? Como está o nosso coração? Se os irmãos começarem a perguntar como foi a reunião, pode acontecer de perceber que naquele dia a reunião não foi boa para você, mas foi maravilhosa para o outro irmão. Talvez porque esse irmão tenha buscado mais ao Senhor, orado mais, se preparado, desejado estar ali. Então que o Senhor nos dê graça, irmãos, e que nós oremos por isso, a fim de que o Senhor nos ensine a buscá-lo sempre, porque as nossas reuniões elas são o resultado daquilo que nós vivemos todos os dias, do levantar ao deitar. Amém, irmãos?
Eu vou ler aqui antes de nós voltarmos para o livro de Atos, Gênesis 11, verso 1 ao 9. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos lhes serviram de pedra e de betume e de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo nome toque no céu. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: O povo é um em todos, e tem uma só língua. E é isto que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desfaçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entendam um a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e os separaram, e então pararam de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Se nós voltarmos para o livro de Atos, irmãos, agora sim nós podemos ter mais clareza do que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. Capítulo 2, verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ora, irmãos, já é bem conhecido esse engano, né, entre os irmãos aqui, mas é sempre bom lembrar. Os nossos queridos irmãos pentecostais, né, acreditam na língua dos anjos, né? Uma língua que nenhum homem pode entender. E normalmente a base é justamente Atos 2 para isso, né? Mas aqui fica bem claro quando nós vemos a relação entre Gênesis e Atos, o que o Senhor está fazendo ali. Ora, o mesmo Senhor que embaralhou, bagunçou ou mudou os idiomas dos homens, naquele momento ele consertou o que ele mesmo havia desfeito. Havia um propósito para aquilo. Pode ler para nós, por favor? 2:28 só. Só 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Obrigado, meu irmão. Lá em Atos 2, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Só esse trecho. Então aqui se cumpre a promessa de Joel, né? Graças ao Senhor por isso, irmãos.
O Espírito Santo é eu arrisco dizer, irmãos, o mais precioso e poderoso de todos os presentes de Deus à sua igreja. Tanto ao cristão individualmente, como coletivamente. Essa promessa, ela possibilitou tantas coisas, irmãos. Nós podemos ver em João 16, verso 7, o Senhor dizendo assim: todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ora, nós sabemos o que acontece. O Senhor é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias ainda entre os irmãos, e Ele sobe aos céus, e como nós lemos aqui, vem o Espírito do Senhor. No verso 8 ele diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no verso 12 ao 14: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, que texto precioso. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não teríamos condições nem sequer de ouvir a verdade. Quando o Senhor diz ali, há tanto que eu gostaria de dizer a vocês, há tanto que eu gostaria de ensiná-los, mas vocês não podem suportar agora. Eles não tinham o Espírito do Senhor. E nós vemos, lendo o texto nessa sequência, que ele está falando justamente do dia de Pentecostes. Olha, eu os enviarei, eu não os deixarei órfãos. Ele virá, Ele será o seu Consolador. Às vezes, irmãos, nós podemos ser confundidos pela dor. Mas às vezes, irmãos, em outras situações, se entregarmos os nossos corações ao Senhor, nós podemos ser edificados em meio à dor. Podemos tirar proveito da dor. O Espírito Santo Consolador, Ele se manifesta em nós nas piores situações e nos mantém de pé, como nenhum ímpio já poderia caminhar nessa terra. O verdadeiro cristão é a coisa mais louca que se pode ver nesse mundo. Um cristão entregue, cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito de Deus, é uma pessoa muito esquisita. As finanças vão mal, mas ele tem paz. Os problemas familiares estão lá, mas ele está em paz. E ele prossegue, confiando no seu Senhor. O Senhor vai cuidar de mim. Se eu estou passando por isso, é para o meu bem. O Senhor sabe. Nós vemos, o irmão tem pregado todos os sábados a respeito dos heróis da fé. E nós vemos Abraão quando leva Isaac. Irmãos, vocês conseguem imaginar o que é isso? Aos de nós que não têm filhos, pense em alguém que você ama muito. Alguém que você tem dificuldade de imaginar como seria a sua vida e o seu cotidiano sem aquela pessoa.
e o Senhor falar em alto e bom som ao seu coração. Traz essa pessoa. Traga a sua esposa, traga o seu marido, traga a sua mãe, traga essa pessoa mais querida e deite ela lá e faça o sacrifício a mim. Irmãos, a fé que o Senhor concede aos nossos corações e o Espírito de Deus nos sustém nessa fé é inexplicável pelo raciocínio humano. Aquele homem foi, caminhou e colocou seu filho, com certeza com uma tristeza profunda em seu coração, mas ao mesmo tempo, eu tenho que obedecer ao meu Senhor. Ao mesmo tempo, imagino que também confiando ao Senhor, sabe o que faz. Mesmo confuso, Senhor, mas por que logo o meu filho? Logo ele que eu tanto amo, que eu tanto esperei da sua promessa e ainda assim, com toda essa confusão, confiando no Senhor. Irmãos, só o Espírito de Deus pode gerar tal firmeza no homem. Eu quero lembrar aos irmãos as nossas próprias consciências do quão mal nós somos. Quão incapazes nós somos. Nós estávamos vendo como funciona todo o ritual, a respeito do dia de Pentecostes, que tem seu proveito para o ensino também, graças ao Senhor. Mas nós também sabemos que isso fazia parte da lei. E nós temos essa tendência de querer fazer coisas para merecer algo em troca do Senhor. Às vezes nós queremos fazer inclusive coisas que o Senhor manda. E é bom que façamos, é bom que nos esforcemos. Mas também é bom, irmãos, que nós choremos. Choremos clamando pela ajuda do Consolador, clamando que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nós, converta os nossos corações e nos dê graça para caminhar segundo a sua vontade, alegrando o coração do Senhor, cuidando uns dos outros, como diz a palavra. Irmãos, aqueles homens não tinham condições de amar uns aos outros. Eles disputavam entre si. Chegou o Cordeiro de Deus. É agora. É agora que nós vamos vencer Roma. Quem vai ser o vice? Era a preocupação de alguns dos discípulos. Então vem o Espírito Santo. E esses homens se tornam os maiores servos da história da humanidade, servindo com a sua vida de maneira integral e inclusive oferecendo a sua vida em sacrifício, assim como o seu Senhor, sabendo que não são dignos de ter os seus sacrifícios comparados a dele. Quem pode, irmãos, dar tal firmeza ao homem senão o Espírito de Deus? E a nossa confiança em Jesus Cristo, a nossa fé no Senhor, nos concede um relacionamento com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo. E nós podemos ter confiança de que no desânimo Ele nos sustenta. De que naqueles momentos de fraqueza, irmão, se você não consegue orar a meia hora que você deseja, ou a 1 hora que você sonha no seu coração, eu gostaria de orar 1 hora pelo menos, todos os dias. Irmão, ore pelo menos os 10 minutos, pelo menos os 5 minutos. Que nós possamos aprender também, irmãos, a orar em todo o tempo, como está escrito.
no trabalho, no intervalo. Tem uma oração que eu acho maravilhosa e no começo da minha conversão, o livro de Neemias foi muito marcante. Neemias está lá diante do rei e o rei fala: por que está triste, né, o teu semblante? Eu imagino que por 1/1000 de segundo Neemias para e: Senhor, me ajuda. Essa é a oração dele. Falando a grosso modo, né? É isso. Com certeza o rei nem percebeu que ele orou. Ah, irmãos, tem fé maior que essa? Ninguém viu aquela oração senão ele e o Senhor. E por providência do Espírito Santo, ele relata aquilo no livro, para que nós pudéssemos aprender, senão ninguém jamais saberia da existência daquela oração. E quão preciosas são, irmãos, essas orações. Eu não estou dizendo que os irmãos não devem se dedicar mais à oração. Quanto mais nós recebermos graça do Senhor para estarmos em oração, na palavra, pregando o Evangelho do Senhor, quanto mais coisas boas nós pudermos fazer por meio da graça, glória a Deus, glória a Deus. Mas não desprezem as pequenas coisas, irmãos, porque isso nos desanima. Também a soberba em nosso coração. Às vezes, nós sentimos que não está bom demais, porque nós gostaríamos de ser grandes cristãos. Eu gostaria de ser um irmão impressionante, né? Que me destaco entre todos os demais. Não seja assim entre vós. No verso 9, ele dá uma lista ali: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Havia um propósito, irmãos, poderoso para o dia de Pentecostes. Assim como na cultura judaica eram as primícias do Senhor para a colheita, para a provisão do Senhor, uma festa de celebração após a Páscoa que simboliza a morte do Senhor, assim como e o Senhor é maravilhoso porque as figuras seguem exatamente a mesma ordem. Então o Senhor é imolado, Ele é a nossa Páscoa, e logo em seguida vem o Pentecostes. E a primícia do Senhor, o Espírito Santo, vem sobre a igreja. Ali, irmãos, e a partir dali, só então, nós temos a igreja formada. Nós vemos nos 4 evangelhos, o Senhor ele fala muito pouco a respeito da igreja, né? Ele cita a palavra igreja poucas vezes. E nós não sabemos exatamente, mas lendo os evangelhos, me parece que o Senhor não deu muitos detalhes nem aos discípulos mais próximos do que seria a igreja. O que é essa igreja? Imagino quando ele falava: mas não será assim na minha igreja. Aquela meia dúzia de irmãos ali, ou os 12 em volta dele, deviam ficar com uma cara de: como é que é? O que é isso? E nós vemos essas pessoas completamente ignorantes a respeito das coisas por todo o mundo, irmãos. Então nós lemos ali, haviam povos de todos os lugares. Aquelas pessoas estavam todas reunidas ali. O propósito também era anunciar o Evangelho. Não só preparar, equipar a igreja, mas anunciá-la. É como se fosse uma grande inauguração, mas do mais capaz de todos os lojistas, né? No mesmo dia, ele constrói a loja,
decora, coloca todo o equipamento nela e faz um anúncio capaz de alcançar todo o mundo. Um tempo onde não havia internet. Irmãos, que poder! É importante nós entendermos isso. Muitos cristãos hoje oram por poder. Nós vemos muito isso no meio pentecostal também. Poder. Mas não é o poder pelo poder. Nós vemos na palavra poder com um propósito. Nós não vemos o Senhor também fazendo milagres inúteis. Nenhum sequer das operações, dos milagres que o Senhor fez, foi simplesmente para exibir poder. Fosse assim, o Senhor poderia fazer coisas terríveis. Mas tudo que o Senhor fazia, havia quase sempre não um só propósito, né? O poder do Espírito Santo, irmão, ele tem o propósito de nos movimentar em direção ao Senhor. Ele tem o propósito de nos levar a pregar o Evangelho de Cristo. Seja individualmente, seja como igreja, como os irmãos estão agora aprendendo juntos a fazer isso, mas também no cotidiano. O irmão que corta cabelo, está com um cliente lá na cadeira, vê uma oportunidade, confie no Espírito Santo, Ele vai dar as palavras certas. O irmão que ensina como professor, o irmão que é um arquiteto, todos nós nos relacionamos de alguma maneira com outras pessoas. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, que o Senhor nos dê poder do alto. E que as nossas palavras, por mais simples que forem, possam ser como uma lança perfurante, irmãos, nos corações dos homens. O Senhor também diz em Mateus, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então serão minhas testemunhas. Ora, irmãos, falando de família, que é um assunto muito importante para nós. Como pode um homem amar a sua esposa e viver com ela com entendimento, como diz a palavra, sem o Espírito Santo? É impossível, irmãos. Como pode uma esposa se dedicar e servir ao seu marido, independente de ele ser ou não um bom marido, independente ou não de ele ser cristão, sem a graça de Deus operando poder sobre ela? Irmãos, um homem não pode fazer isso, uma mulher não pode viver dessa maneira. A mulher que precisa servir, sem a graça de Deus, ela vai se ofender. E ela vai achar e vai ter certeza de que ela merece muito mais. Um homem vai sempre achar que a sua esposa deveria lhe dar mais, que ele merece muito mais. O jovem pode achar que seus pais lhe devem muita coisa. Ou os pais esperar demais dos filhos, como se lhes devesse algo. Assim somos nós, irmãos. Nós somos maus. E nós não podemos ser bons maridos, não temos condições de ser bons filhos, não temos condições de ser boas esposas. Há tanto, irmãos, que nós podemos aprender do Senhor. Há tanto que o Senhor quer falar e operar em nossos corações. Mas quando vem a palavra a nós, irmãos, como está escrito, não endureçai o vosso coração.
que esse dia de Pentecostes, eu fui pentecostal por muitos anos. E já era um texto muito especial para mim. Mas hoje, irmãos, eu vejo como muito mais precioso. Entender que tudo que nós lemos na palavra, no Novo Testamento, foi após isso, foi inspiração do Senhor. Tudo que nós lemos também no Velho Testamento, claro, foi o Espírito de Deus derramado sobre os homens que o Senhor escolhia para inspirar a sua palavra. Mas é tão precioso, Senhor, irmãos, esse texto que o Senhor nos deixou. Nós podemos confiar em Jesus, podemos confiar no nosso Pai, porque Ele já nos deu o Consolador. Aos irmãos mais novos na fé, eu digo, saibam, você não precisa esperar nada impressionante acontecer. Se você creu, o Senhor já lhe deu o Espírito Santo. Ele opera em nós. Ele consola os nossos corações. Ele nos dá força para caminhar, mesmo feridos. Ele nos cura. Agora, a respeito da palavra, irmãos, estou tentando reorganizar aqui para ficar mais claro para os irmãos. Eu falei a respeito do Velho e do Novo Testamento, toda a palavra é inspirada. A partir do momento que o Espírito desce sobre a igreja, nós temos não um profeta ou um juiz cheio do Espírito Santo, mas nós temos cumprimento de toda a promessa do Senhor, de toda a promessa da palavra, onde todos seriam sacerdotes, onde todos seriam juízes. Ah, irmãos, que precioso isso! E nós temos a palavra de Deus como norte para tudo. Mas as igrejas hoje ensinam coisas perturbadoras. Nós ouvimos um evangelho estranho, ouvimos coisas estranhas, coisas sobre sonhos, coisas sobre visões, o famoso eis que te digo, que muitas vezes é até motivo de... Mas nós lemos lá em João, e o Senhor Ele nos ensina a como perceber o que vem dele e o que não vem. Ele diz, olha, meus filhinhos, o Espírito falará de mim, falará da cruz, ele vai falar da ressurreição e do retorno do Senhor. Não há outra mensagem do Espírito Santo, irmãos, que não o Senhor Jesus crucificado e ressurreto. O único Deus que é 100% homem e 100% Deus e que habita na eternidade, vivo, em carne e osso. Essa é a mensagem central do Espírito Santo. É para isso que ele veio, para nos conduzir a dar testemunho de Cristo, para nos conduzir a caminhar com Cristo, para nos conduzir a amar uns aos outros como Cristo ordenou. Cristo é tudo em todos. E esse é o propósito do Espírito Santo. Qualquer mensagem que digam que veio do Espírito Santo e não fala a respeito do Senhor, esse segundo as Escrituras, não é o Espírito de Deus, irmãos. E nós estamos nesse tempo tão precioso diante do Senhor, não só falando sobre evangelismo, mas nos esforçando para aprender e praticar isso. É importante que nós nos lembremos disso, tanto ao falar, como ao ensinar as pessoas. Que nós possamos abrir a nossa boca para falar o Evangelho de Deus. O Senhor nos dê graça, irmãos, quando formos evangelizar,
seja coletivamente ou nas oportunidades do dia a dia, com as pessoas na rua, no trabalho, em todas as ocasiões. É o Evangelho de Cristo que nós devemos falar. Nós temos essa mania de falar bonito às vezes entre os irmãos, né? Mas isso com as pessoas do mundo às vezes atrapalha tanto, irmãos. Eu tenho procurado aprender isso, tenho tentado aprender isso. Quero incentivar também aos irmãos. Tentem ser simples. As pessoas só precisam entender o que nós estamos dizendo, porque a própria mensagem tem poder de operar o resultado. Não somos nós. Nós só precisamos dizer a verdade. Essa verdade que é Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Que aquele dia tão precioso preparou a igreja,